Vamos falar disso aqui? Salve Maria e viva Cristo Rei. Bom, alguns protestantes, eles acabam criando um espantalho. E este espantalho, que não existe, obviamente, eles acabam batendo nele. Eles acabam criando algumas narrativas que de fato a Igreja Católica nunca ensinou. Não é? Nenhum bom católico despreza as Escrituras ou menospreza elas. Porém, entretanto, todavia, ao ler as Escrituras, e quando nós lemos as Escrituras, se ela não nos levar à autoridade da Igreja, não serve para nada. Porque é a Igreja que decide quais são os livros que foram inspirados ou não. Se não fosse pela Igreja, e quando eu falo Igreja Católica, se não fosse por ela, o Evangelho de Maria Madalena estaria no meio das Escrituras, por exemplo, aonde este Evangelho menciona que Jesus teve um caso com Maria Madalena e que teve filhos com ela. Se não fosse pela Igreja Católica, você somente teria as cartas paulinas. Você não conheceria Jesus por completo. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas quem definiu isso? Né? Então dizer, por exemplo, que a Igreja Católica joga a Bíblia no lixo, isso é uma mentira escabrosa. Né? Por isso que eu até digo, se você quer atacar a Igreja, ataque em algo coerente. Todo dogma da Igreja tem base bíblica. Agora, se você interpreta esses versículos diferente, aí é uma interpretação sua. Mas não significa que a igreja, tudo aquilo que ela faça, não tem um versículo bíblico. Não é? Questão das imagens, por exemplo. O próprio Deus mandou fazer a imagem. O que ele não queria era imagem pagã. Fazer sacrifício humano em prol de uma imagem pagã. Imagem de deuses politeístas, deuses. Não é? Então tem versículo bíblico. O mesmo Deus que mandou não fazer imagens é o mesmo Deus que manda fazer 2 querubins para colocar na tampa da Arca da Aliança. É o mesmo Deus que dentro do templo de Salomão havia imagens, principalmente de animais. Né? Então tudo aquilo que a Igreja Católica faz possui versículo bíblico. Agora, se você não interpreta esses versículos da mesma forma que a Igreja Católica interpreta, aí é um problema seu. Não é um problema da Igreja. Não é? Por exemplo, vocês dizem que nós católicos jogamos a Bíblia no lixo, mas vocês retiraram 7 livros das Escrituras. Vocês aderiram ao texto massorético que foi elaborado pelos maçoretas no mínimo 1000 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vocês sim jogaram a Bíblia no lixo. Porque nem mesmo Lutero, aliás, Lutero, para negar, por exemplo, o purgatório após a excomunhão, coisa que nem mesmo antes da excomunhão ele atacava o purgatório, e aí ele joga 2 Macabeus lá para o final, nem mesmo ele retirou da Bíblia. Ele tratou esse livro como inferior. Vocês tiraram. Vocês tiraram e vocês disseram por A mais B que não são livros inspirados. Mas qual foi a autoridade que definiu que esses livros não são inspirados? Uma vez que, no fechamento do cânon em Cartago, foi definido 73 livros. Historicamente, os apóstolos sabiam exatamente desses 7 livros que vocês retiraram das Escrituras. Os apóstolos não conheciam o texto massorético. Os apóstolos conheciam a Septuaginta.
Há mais de 350 citações do Novo Testamento falando sobre a Septuaginta, dando ao entender do texto que é escrito ali. Então, se nós formos de fato colocar no papel quem é que joga as escrituras no lixo, não somos nós. Não somos nós. Muito pelo contrário. A própria escritura diz que não se deve retirar nada, nenhum tio e nenhum jota. E foi retirado 7 livros. Livros cujo qual vocês dizem que não são inspirados, mas até hoje ninguém me provou qual foi a autoridade que definiu isso. E se você me disser que a autoridade foi o Espírito Santo, então existem 2 Espíritos Santos, e aí nós temos um problema absoluto. Ou existe um Espírito Santo que errou, se confundiu, ou existem 2 Espíritos Santos. Então, não, nós católicos não menosprezamos a Bíblia. Até porque vocês estudam 1 ano de teologia, basicamente. Nós estudamos a nossa vida inteira. Quem de fato se dedica, né, e quer esta que eu chamo de vocação, né, nós estudamos a vida inteira. Para ser papa e para ser padre e para ser bispo, não é 1 ano de teologia. Então, não, nós não jogamos as escrituras no lixo. Muito pelo contrário. Vocês que retiraram doutrinas básicas da fé. Vocês que retiraram. Vocês interpretam, por exemplo, o que São Paulo fala sobre a purificação das obras como não purgatório. Nós interpretamos como purgatório. Então o problema não é ter um versículo bíblico, o problema é vocês interpretarem diferente. A súplica ardente, a onipotência suplicante da Santíssima Virgem, embora não seja dogma, é um título teológico devocional, tem base bíblica, João capítulo de número 2. A Imaculada Conceição, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Santíssima Virgem coroada Rainha do Céu, Apocalipse 12. A Santíssima Virgem para sempre, no caso, a Virgindade Perpétua de Maria, Lucas 1, 41, 42 ali. Então, todos os dogmas é exatamente o que os patrísticos ensinaram. A Bíblia deve ser a finalidade última. E é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Agora, se não há como crer nas Escrituras sem crer na autoridade que defendeu ela, que é a Igreja, então vocês estão errados. Porque agora vocês pegam as Escrituras pronta. Absolutamente pronta. Exatamente 66 livros após a rebelião de Lutero. Está tudo certo. Mas aonde vocês estavam quando a igreja deu o seu sangue para defender essas escrituras? Para hoje, vocês pegarem o ônibus andando e dizer, por exemplo, que o motorista não sabe onde é que está guiando o ônibus. Não faz sentido. Na verdade, vocês, meus amados irmãos, precisam se colocar nos seus lugares. E se porventura forem atacar a igreja, vocês precisam atacar a igreja em algo coerente. Porque se vocês não têm nada para atacar a igreja, a não ser criando espantalhos, então é viável que vocês apenas orem, para que nós voltamos ao caminho certo, se caso nós não estamos na visão de vocês. É muito mais viável. É muito mais viável. Nenhum católico joga as escrituras no lixo, a não ser um falso católico. O católico verdadeiro, o católico que de fato tem apreço pelas escrituras, entende que existe uma tríade, um tripé: magistério,
tradição e sagradas escrituras. Todas elas andam em conformidade. Todas elas. Não há como crer na Bíblia sem crer na igreja. E não há como crer na igreja sem crer na Bíblia. Ponto. Vocês dizem que nós jogamos as escrituras no lixo, mas vocês são versiculistas, né? Vocês decoram versículos de tanto leem as escrituras, mas vocês mesmos não seguem as escrituras. Principalmente quando Cristo diz que aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, né, que é em João, o termo grego ali é literalmente comer no literal, comer literalmente, por isso que os judeus se escandalizaram quando Cristo falou isso. Né? Vocês não creem na transubstanciação da Eucaristia. Né? Segundo, nenhuma profecia de livre interpretação pessoal, vocês não têm o magistério. Vocês interpretam as escrituras como dão na telha de vocês. Então nem mesmo vocês seguem as escrituras. Então, na verdade, o que é pior? Claro, os dois são piores. Mas o que é pior? Jogar a Bíblia no lixo? Ou aquele que finge seguir as escrituras, mas ao mesmo tempo joga lá no lixo? É elas por elas. Né? Então não, a Igreja Católica ela não joga as escrituras no lixo. Agora, de uma coisa é fato, né? Vocês não estavam para saber, mas ao mínimo vocês podiam estudar. A Igreja Católica ela permaneceu por 1500 anos somente pela tradição oral. Por isso que ainda hoje, na missa, nós não levamos a Bíblia, nós temos um folheto, porque é a tradição da Igreja. Desde os primórdios. Porque a Bíblia de feixe de zíper, como vocês conhecem, não era assim. Não era dessa forma. Então a igreja ela se sustentou apenas tradição oral. A palavra sendo anunciada. E a Bíblia é a mesma coisa. Primeiro foi anunciado e depois escrito. Exceto alguns ensinamentos, por exemplo, que trazem o Antigo Testamento. Só que esses mesmos ensinamentos eles trazem através da Septuaginta. Inclusive o livro de Hebreus dá a menção, né, dos mártires, dos mortos ali, que é referência a 2 Macabeus, coisa que vocês tiraram das Escrituras. Então, se nós formos colocar na ponta do lápis quem de fato menospreza as Escrituras, são vocês. Só que diferente, vocês fingem ter apreço pelas Escrituras, só que vocês mesmo, por não ter uma igreja que guie o que de fato é e o que de fato não é, vocês mesmo não seguem as Escrituras. Vocês mesmo não seguem elas. Infelizmente, é a verdade nua e crua. Nua e crua. Rezamos por aqueles que blasfemam, por aqueles que tripudiam a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós rezamos pelos nossos irmãos separados, que mesmo eles não vindo para a Igreja Católica, mas que eles vivam a fé deles. Que eles de fato entendam que ninguém joga a Bíblia no lixo, mas nós interpretamos os versículos completamente diferente do que eles interpretam. Que eles parem de criar espantalhos para tentar denegrir a tua igreja. Senhor, eu não quero te fazer lembrar da sua promessa, porque o Senhor não esquece. Mas cá estou eu, para dizer que o Senhor é aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja.
Nós te pedimos, Senhor, derrame da tua misericórdia sobre eles, e que São Miguel Arcanjo seja o príncipe, como ele é, da Igreja de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, insistentemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe.